Aqui é Felipe Lynch, sou deputado federal de Bolsonaro em São Paulo. Meu número é 5152, para estadual Tenente Coimbra 22444. O presidente Jair Bolsonaro atropelou o ex-presidiário Lula ao vivo no debate da TV Bandeirantes. E é claro que nós separamos os melhores momentos para você, incluindo o chilique do deputado André Danone, que, claro, ao ver o presidente Jair Bolsonaro a poucos metros dele, resolveu se descontrolar e saiu xingando todo mundo. Olha só o que rolou nos bastidores. Um dia depois, porque é frouxo, ficou com medo do Alexandre de Moraes colocar ele Para de chorar, Danone! Para de chorar! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca, mascote da milícia! Vai defender bandido! Mascote da milícia! Mascote da milícia! Vagabundo! Vagabundo! Usurpador da fé! Usurpador da fé! Mascote da milícia! Vagabundo! Eu vou te triturar nas urnas, vagabundo! Mascote da milícia! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Vagabundo! Ô vagabundo! Chega também! Você fudeu, otário! Eu sei racista, vagabundo! Vai se fuder, otário! Vai tomar no meio do seu... Vagabundo! Vai se fuder! Cala a boca! Cala a boca! Você é moleque! Você é moleque! Capitão do mato! Tira um bate aqui, vagabundo! Sem provocar também! Vagabundo! Capitão do mato, desgraçado! Você é um vagabundo, eu tô te falando! Eu já representei em nome de todos os negros, seu vagabundo! É, meus amigos, ou seja, você já imagina que só pode vir coisa boa por aqui, né? Por isso que eu disse há poucos segundos atrás que Bolsonaro atropelou no debate. E a esquerda, como você viu, já sabia disso, por isso o tal descontrole. Bom, sem enrolação, vamos para o primeiro trecho. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram a concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Sim, Bolsonaro começou o debate com a melhor pergunta que ele poderia ter feito ao ex-presidiário, frente a frente, aquela que o povo brasileiro gostaria de fazer. No caso, relembrar os escândalos de corrupção na época em que o PT esteve no poder, em especial o rombo nos cofres da Petrobras. Olha só o que o bandido teve a coragem de dizer. Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que
que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Ah, Lula, não tente inverter a realidade, ainda mais frente a frente com o presidente do Brasil. Por isso que você foi obrigado a escutar isso que veremos a seguir. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Ah, espetacular! Não teria resposta melhor que Bolsonaro poderia utilizar para responder às inverdades deste criminoso. Bastou lembrar da corrupção do PT através das relações premiadas de Palocci, José Dirceu, José Genuíno e por aí vai. Ué, Lula, desminta as provas apresentadas e homologadas pela Polícia Federal, aquelas mesmas lembradas por Bolsonaro na sua frente e, claro, reverberadas para todo o povo brasileiro. Bom, e é claro que depois de Lula não ter conseguido bater de frente com o presidente, parece que alguns jornalistas presentes resolveram fazer o papel do ex-presidiário. Resolveram, na verdade, militar, ao invés de trazer a informação correta, como foi o caso da senhora Vera Magalhães. Vamos acompanhar a pergunta dessa mulher. A cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando mulheres, não. Não venha com a historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. A Simone Tebet fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o direito de resposta não foi concedido. Erro! Bolsonaro foi espetacular mais uma vez. Olha, tá parecendo a Alemanha, segundo gol de placa do nosso presida. Mas sabe que não parou por aí. Bolsonaro também recebeu esta pergunta. Neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a R$600, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. De onde sairá esse dinheiro? Até o ano passado era de R$192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos por R$400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. Que para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala em auxílio emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação.
E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil, de forma que a gasolina hoje tem estados que está abaixo de R$5. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$4. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos, né, das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos R$200 bilhões. Ai, meus amigos, tá incontável a goleada do Bolsonaro já. Mas calma, eu ainda não perdi as contas, não. Tá 3-0 para quem? Para Bolsonaro. E claro, Lula, extremamente incomodado, resolveu voltar à cena do debate e disse o seguinte. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1h30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Está no teu DNA, mentir e inventar números, né? No corrente ano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa, temos um teto de gasto. Nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa área. Olha, quarto golaço do nosso presida, contando não somente com o fato de Bolsonaro ter desmascarado as narrativas do PT, como também ter escancarado que em nenhum momento Lula se preocupou efetivamente com a redução do preço dos combustíveis ou mesmo com o pagamento do auxílio emergencial. Até porque, quando foi dada a oportunidade para que os petistas, por exemplo, e seus aliados votassem favoravelmente a redução do ICMS, que reduziu o preço final da gasolina e do etanol, por exemplo, eles votaram contra lá no Senado. E Bolsonaro, repito, deixou isso muito claro para a população. Bom, e depois disso tudo, ao final do debate, Bolsonaro deu seu recado ao povo. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele, liberação de drogas,
liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Entenderam agora porque no começo deste vídeo eu afirmei que o debate do presidente Bolsonaro com o ex-presidiário Lula foi um momento histórico, até porque os rombos dos cofres públicos do PT foram desmascarados, a hipocrisia da esquerda que resolveu se unir juntamente com aqueles que sempre os criticaram foi mostrada pelo presidente, foi mostrada também para todo o Brasil quem efetivamente defendeu a população em meio a essa situação que vivenciamos nos últimos 2 anos. Mostrou efetivamente quem sempre esteve preocupado com o povo brasileiro. Mostrou efetivamente quem sempre esteve atento aos valores de Deus, pátria, família e da nossa efetiva liberdade. Presidente Jair Messias Bolsonaro, eu, Felipe Lintz, quero te agradecer pela sua existência, pela sua coragem, pela sua disposição em ter defendido, como ninguém, com unhas e dentes, a nossa pátria. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe este vídeo. Meu nome é Felipe Lintz, sou o seu candidato a deputado federal por São Paulo para que juntos possamos ajudar o presidente Bolsonaro lá em Brasília a governar e, claro, a varrermos de uma vez por toda a corrupção que essa turma do PT quer implementar de novo no nosso querido e amado Brasil. O meu número, 5152. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.